Estou eu mesmo. Vai. Agora eu vou colocar aqui. Hoje eu fiz bem bonitinho, viu, gente? Vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês podem ver? Aham. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Ai, tá bom. Não é grito, não é bonito, não. Ó, hoje eu fiz bem bonitinho para vocês, olha só. Tá? Para nós, Tá né? lindo. É. Gente, hoje nós vamos falar, é o último capítulo do, da parte 7, né? A sétima parte. E é parte 7 mesmo. Estou aqui pensando em português. Que fala dos referenciais para identificação do si. E a parte número 7 do livro O Ser Consciente é a conquista do self, né? Então, ao longo de todo essa parte da conquista do self, Joana foi esclarecendo, ela foi falando das situações, né, em que o si, o self, que é a mesma coisa, o si e self, aí eles têm a mesma significação. É o eu profundo, né? É o nosso eu maior. E aqui, Joana, ela faz um apanhado praticamente geral de tudo e nos fortalece e cria um campo, né, mais, vamos dizer assim, um pouco mais concreto de como nós podemos, né, alimentar ou fazer valer ou fazer com que flua, com que apareça o nosso self, né? Apesar, e é um jogo, apesar, não, é um jogo, né? É uma luta entre o ego e o self. Então, o ego, que é o eu menor, em luta, entre aspas, né? Para não deixar com que o self ele emerja, né? Que ele saia da nossa essência, que apareça, né? As nossas reais necessidades. E o ego, ele tenta camuflar tudo isso, mostrando uma realidade aparente. Então, Joana, ela vai intensificar isso e ela vai nos mostrar, ela vai nos dar referenciais. O que é isso, referenciais, né? Então, vamos ver aqui. Referência é algo que nos dá a conhecer. Então, se eu faço referência a alguma coisa ou a alguém, eu estou falando em uma história, uma pessoa, de uma forma geral, né? Geral não, específica, tá? Então, quando eu vou usar referenciais, eu vou falar daquela história, eu vou analisar, eu vou buscar transmitir as mais informações que eu puder sobre aquela história, sobre aquela pessoa. E Joana, então, ela fala desses referenciais, ela busca, né? Ela vai tentar privilegiar, vou abaixar aqui, com que a gente perceba, né? Esses fenômenos, né? Essas estruturas. Então, referenciais é objeto ou situação de que a mensagem trata. Privilegia justamente o referente da mensagem. Então, observe que ela faz referenciais para que a gente identifique o si, para que a gente identifique
o nosso eu profundo, o nosso self, buscando transmitir informações sobre ele. Sistema de referência é um ente físico que diz respeito a um ponto a partir do qual as observações de determinados fenômenos são estudadas. Então, a partir do momento em que a gente começa a observar, né, que tem algo em nós, tem algo em mim que está me deixando em dúvida, eu não estou sabendo discernir, né, que tipo de sentimento é esse que eu tenho, como que eu estou vendo as coisas, como que eu estou percebendo, eu estou me sentindo meio perdido, né, nisso tudo. Então, Joana, ela vai nos mostrar a partir de que momento, né? Como que nós vamos conseguir isso? E nós sabemos que toda situação, né? Todo conhecimento que a gente tenta, tudo aquilo que a gente tenta fazer valer, né? Aparecer em nós, é tudo muito subjetivo. Por que que é subjetivo? Porque cada um é cada um. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma forma de ver as coisas, cada um se percebe de forma diferente, né? Alguns privilegiam o que o outro pensa em relação a você. Será que o que o outro pensa em relação a mim é o que eu realmente sou? É como eu realmente sou, né? Então, essa percepção, né, dessas estruturas, aqui no caso, falando da percepção dos fenômenos físicos, né, depende da posição em que eu estou. Então, eu vou analisar determinada situação minha, né, sendo real ou aparente, a partir do ponto de vista em que eu me encontro, a partir do ponto em que eu me encontro. Estou preparada para saber realmente, né? Que caminho seguir, o que fazer? Então, vamos lá. Então, observe aí. Vou colocar aqui. Olha aqui, que eu achei muito interessante, né? Essa figurinha aí do Garfield, né? O John fala para ele assim: não mandei você se movimentar um pouco hoje. E tá lá o Garfield parado, né? Nas 3 tirinhas, o Garfield está lá sem movimentar. E na última ele pensa: obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. É aquele tipo, deixa a vida me levar, né? A coisa está assim, não tem muito esforço para fazer mudar muita coisa, não. Então, o movimento, né? Tanto físico, o movimento mental, o movimento psicológico vai depender de cada um, da disponibilidade de cada um. E aqui, Joana, ela deixa muito claro uma coisa, né? Uma coisa que é falado muito nas nossas reuniões de sábado: a vontade. Então, eu só vou modificar e eu só vou melhorar se eu me permitir, se eu mantiver essa vontade de querer transformar, de querer mudar, ativa. Se eu pensar, né, nessa encarnação, que eu quero, que eu acho que eu vou resolver todos os meus problemas, ou grande parte disso, isso seria excelente, né? Seria bom demais se a gente pudesse. Mas nós estamos engatinhando ainda, nós estamos na fase da infância, nós estamos começando, nós estamos nos permitindo a alcançar um grau maior, né? Nós estamos nos permitindo a ver a partir de um outro prisma, de um outro foco de luz, né? Uma luz um pouco mais colorida, uma luz um pouco mais clara, né? E nos permitindo enxergar esse eu profundo,
esse nosso eu que está lá guardado, que está lá no nosso espírito, que está no nosso registrado no nosso perispírito. Então, alguma coisinha que eu descobrir, né, que pode vir através de um sonho, que pode vir através de um insight, né? O que é insight? De repente te vem alguma coisa e fala assim, uai, o que é isso que eu estou pensando? Nossa, estou pensando nisso. Aquilo mexe com você. Então, é como se entre o nosso ego e o ego, que é o eu menor, e o self, que é o eu mais profundo, houvesse ali uma barreira esponjosa. E através daquela esponja, o ego, né, o self, ele consegue ultrapassar, lançar luzes para o ego. E o ego vai fazer de tudo para barrar isso aí. Isso não é de todo ruim, se você for pensar. Por quê? Você está preparado para enfrentar o que o self vai te mandar? Né? Você está preparado para enfrentar as suas dores mais íntimas, as nossas dificuldades mais íntimas? Então, o ego, ao mesmo tempo que a gente permite que ele barre, né, que ele escamoteie as nossas atitudes, justifique as nossas atitudes, ele também, de uma certa forma, ele nos protege, né, entre aspas, de uma dor maior. Por quê? Porque nós estamos, de repente vem aquilo, mas vai depender da minha vontade de aceitar e de tentar entender aquela dor, entre aspas, né? Aquela situação que instigante, que me faz pensar um pouco mais, que me faz olhar o mundo de uma forma diferente. Então, a gente mantendo a nossa vontade ativa, né, nós vamos conseguir isso aí. Então, o Garfield, o que ele está falando aqui? Deixa a vida me levar. Né? Eu estou seguindo a rotação da Terra. A Terra está rodando e eu estou indo igual uma bananeira. Né? Então, vai haver alguma mudança? Ele vai, olha a impressão não, a gente vê que ele está estagnado, ele está parado ali, né? Só pensando, mas sem ação, né? Você pensar, só pensar e não agir, você tem uma forma, você vai pensando, pensando, um dia você age. Mas se você se mantiver assim, né? Você não agir, não procurar se melhorar, né? Se olhar, a gente não vai conseguir muita coisa, não. Mas a gente sabe que o nosso caminho é o progresso. A gente não retrocede. Então, nós vamos seguir sempre à frente. O que a gente está fazendo? A gente está empurrando com a barriga a nossa existência. A gente está desrespeitando as oportunidades que Deus nos dá de uma nova vida, de uma nova encarnação, né, de um novo aprendizado. Então, o momento é agora. Né? O momento de se melhorar é agora, é hoje, nunca é tarde. Né? Por mais velho que você esteja, ou que você se sinta, nunca é tarde para recomeçar. Né? Voltando, falando aquela velha frase do Chico, né? Eu gosto muito dela. Não dá para a gente começar de novo, mas dá para a gente fazer um novo final. Né? Então, nós temos aqui uma outra figura. Eu gostei muito dessa figura aqui porque eu me vejo aqui nesse círculo, certo? Então, muitas vezes, a gente fica andando ao redor da gente mesmo. A gente fica dando volta, comendo pelas beiradas. A gente não consegue sair, né, daquela zona de conforto, tão desconfortável às vezes, não, muitas vezes, e a gente fica ali dando voltinha. Enquanto ao nosso redor, né, o nosso mundo, né, nós temos aqui a nossa parte física. Eu coloquei no vermelho porque me lembra sangue, né? É o sangue nas veias, é o que circula, né? São o que alimenta as nossas células.
Então, o nosso físico, se a gente fica andando ao redor, o nosso físico vai sofrer. Vem uma doença e te dá um jeito de parar. Vem alguma situação constrangedora que te leva a pensar. Às vezes nem constrangedora, às vezes uma situação que aconteceu e se dá aquele clique, né? Mas o nosso corpo fala, né? E ele fala quando a nossa parte mental ou o nosso psicológico, ele está adoecido, ele está com dificuldades de entender, ele está com dificuldades da gente repensar a nossa forma de agir, de sentir, né? De mentalizar o nosso descanso mental. A gente precisa muito disso, desse descanso mental. Muitas vezes, quando a gente não quer parar, né? Você tem um tempinho, você já procura uma coisa. Eu tenho muito disso, tá? Às vezes eu estou parada, o que eu poderia fazer, né? Hoje eu já tenho uma visão assim. Eu estou parada, o que eu posso fazer? Eu posso limpar uma casa, fazer um negócio? Não, vou pegar um livro e vou ler, né? Eu vou dar uma caminhada, eu vou fazer alguma coisa para mim. Eu não vou fazer uma coisa para os outros. Casa está aí, né? Hoje não dá para limpar, amanhã eu limpo, o dia que der, eu limpo, né? Nós vamos embora, a casa vai ficar aí, né? Então, vamos uma coisa de cada vez, nada em exagero. E tudo isso a gente trabalha para quê? Para que o nosso aspecto espiritual ele seja mais forte, que a gente fortaleça, que nós nos fortaleçamos enquanto espírito. Que esse caminhar sempre ao redor, que a gente tenha a visão de que nós somos corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, porque é através dele que as minhas experiências, que a minha forma de pensar, o meu mental e o meu psicológico, ele vai se manifestar através desse corpo. Então, ele é importante, sim. Então, eu alimentando e cuidando do meu físico, eu estou alimentando e cuidando do meu mental, do meu psicológico e, logicamente, do meu espiritual. Eu dividi esse texto, eu peguei todos os parágrafos de Joana, alguns na íntegra e outros não, tá? Eu dividi me parece que 4 partes. A primeira parte, né, eu dei o nome de fragilidade do ser. Então, nós vamos ver aqui que todos nós, todas as pessoas, né, nós sempre sentimos necessidade, ou uma boa parte das pessoas, eu não vou dizer todos, porque a gente não pode generalizar. Alguns estão num nível, num patamar muito maior, muito mais alto que a gente, né? Mas todos nós estamos aqui para aprender. Então, a gente sente necessidade, muitas vezes, de escamotear, quer dizer, esconder, né? Fazer com que o ego justifique muitos dos nossos jogos, né? Dos jogos dele, né? E quais são os jogos, né? São os mecanismos de fuga do ego, né? E eu lembro que eu falei desses mecanismos de fuga, eu até peguei aqui um resuminho, né? Que Joana, ela fala do processo de compensação, do processo de deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Então, esses aí são mecanismos de fuga. E todos caminham para uma palavrinha que, a meu ver, é uma palavra terrível. E é a palavra que nos barra, ela nos impede de seguir muitas vezes adiante, que é a tal da culpa. A gente tem uma culpa, né? E aí vem da nossa criação, vem de aspectos religiosos mesmo, né? Vem aspecto de imposição, né? De família, da criação
do atavismo que nos acompanha ao longo de tantos anos, né? Ao longo de tantas reencarnações, de vidas no nosso passado. Então, se eu não tenho, né? Se o meu aspecto mental, psicológico, ele é frágil, ele não consegue suportar a realidade presente no meu eu profundo, esse ego, o meu ego, ele vai criar esses jogos. Ele vai fazer com que a verdade, ela continue escondida. A verdade, né? O aspecto real, o valor real. E o ego vai fazer com que a gente entre no jogo dele para uma vida de aparência. Porque a nossa essência, muitas vezes, a gente não consegue encarar essa realidade, né? E é sempre um risco em tentar-se de inopino, ou seja, de improviso, chegar e você impor, né? Você se impor, você empurrar a nós mesmos ou alguém, né? Para uma situação em que você vai se ver face a face. Muitas vezes, né? Esses valores íntimos, eu não estou em condições de enfrentá-los. Eu não tenho estrutura para enfrentar. O meu ser é frágil. O meu ser, os valores íntimos, eu não consigo reconhecê-los como forte. Então, eu vou me esconder mesmo. Eu vou pegar o ego e vou lá, eu vou compensar, né? Qual que é a compensação? Eu vou justificar. Por exemplo, eu tenho fé, mas será que a minha fé é tão forte assim? Aí eu vou lá, a minha vida é em torno de ir para a igreja, é de rezar, é de pregar, é de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu não sei viver de outra forma. Eu critico a tudo e todos. Aquela religião a qual eu pertenço ou que eu professo, a meu ver, ela é a principal. Eu não tenho um pingo de respeito pela religião ou pela fé do outro. Então, eu quero impor. Aí vem a questão da compensação. Mas a gente tem a compensação substituta, né? Que tem um fator positivo. A compensação substituta é aquela que vai me mostrar, pessoal, olha, eu não dou conta disso, mas eu consigo fazer aquilo, né? Eu substituo, mas dentro de um aspecto positivo. Por exemplo, eu tenho uma deficiência, vamos dizer, uma deficiência visual, né? Eu não consigo enxergar, ler. O que eu vou fazer? Eu não vou me fazer de vítima, porque aqui nós não somos vítimas de nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou praticar um esporte, eu posso aprender braille e ensinar o braille para outros na mesma condição que eu me encontro, né? Ou que eu nasci assim, né? E assim, diante de tantas, como que se justifica, né? Pessoas que nascem com deficiências físicas, faltando perna, braço, estão lá disputando as Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Paralimpíada. Isso é fantástico, isso é fabuloso, isso é superação. E Joana quer que a gente se supere, né? O ser psicológico é estruturalmente a soma de suas emoções e conquistas, que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. Então, o meu eu, aquilo que eu sou psicologicamente, o meu campo mental, a minha estrutura psicológica, né, ela é a soma das emoções que eu vivencio e que eu procuro ter consciência e até mesmo daquelas que eu não tenho consciência nenhuma. Então, a nossa tentativa é fazer com que a gente
se enxergue, veja essas emoções que estão contidas, que estão guardadas, que estão arraigadas. E a fragilidade do nosso ser, muitas vezes, ela não consegue. Quando a gente consegue, seja através de um sonho, um insight, né? Nós temos aí, no nosso processo de evolução, nós estamos em ascensão sempre, a gente está sempre em progresso, né? Então, se eu consigo entender ou perceber, né, uma emoção que às vezes eu finjo que eu não tenho, um amor que muitas vezes eu acho que eu tenho, mas na verdade não é amor, é um ódio, é uma raiva que eu tenho guardado, e eu transformo aquilo, porque aquilo para mim é tão doído, que eu não tenho coragem de falar que eu tenho raiva, eu não tenho coragem de falar que eu tenho ódio, porque vai me fazer sentir uma pessoa suja, né? Vai me fazer sentir uma pessoa que não merece o amor de Deus. Então, muitas vezes, aí vem aquela malditazinha palavra, que é a culpa. Então, para eu não sentir culpa, eu dou um jeito de burlar isso aí, né? Mas imaginem que todo o nosso aspecto psicológico, todas as nossas emoções, é como se fosse um prato, né? Vamos supor que é isso aqui, um prato, não, isso aqui tudo. Então, eu guardo em mim tudo isso, de encarnação em encarnação, até essa encarnação de agora. Essa emoção que eu consigo descobrir que não é tanto amor assim, mas é uma raiva, um ódio, né, pesado, é só um pontinho existente aqui. Imagine o mar de emoções que nós somos, né? Então, a cada pequena conquista, que a minha vontade prevaleça, que a gente continue. Entendo a fragilidade do ser, me vejo como um ser frágil, mas a minha vontade não me deixa desistir, né? A libertação, portanto, dos complexos artifícios de fuga dar-se-á mediante terapias adequadas. Aqui, Joana, ela vem. A gente não consegue sozinho, né? Em determinadas situações, a gente passa, as pessoas, muitas vezes têm resistência, né? De procurar ajuda, de fazer parte de um grupo de ajuda, de procurar um psicólogo, né? No nosso caso, o ideal seria um psicólogo na linha espírita, né? Que esteja aí, como Joana fala, né? Da linha transpessoal, que é aquela que vai além do pessoal, que vai além do físico de agora, que vai buscar histórias, né? Que vai buscar as emoções que estão guardadas dentro de nós. Então, mediante essas terapias, e olha, diante da fragilidade do ser, é muito importante que a gente saiba escolher que tipo de terapeuta nós vamos escolher. Por quê? Porque, de repente, né, o terapeuta que não leva em consideração, né, ou que tem o descuido, não consideração, mas tem o descuido de não observar a fragilidade do seu paciente em relação a determinada situação, ele pode, na verdade, ele pode criar um conflito maior ainda. Ele pode causar ele pode lançar uma verdade, que é uma verdade real, mas diante da fragilidade do nosso ser, eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada para saber essa verdade. Então, o que vai acontecer? Eu vou surtar. Eu vou entrar num processo de surto que, se a pessoa não tiver uma base, não tiver uma estrutura, né, ela pode não conseguir fazer com que a pessoa volte, né? Existem muitos casos em que a pessoa surta e ela não retrocede. Ela continua naquele surto, ela tem momentos de lucidez, mas ela está sempre com medo. Aquele momento de lucidez, vem aquela verdade e ela se esconde.
né? Por medo. Então, nós temos que respeitar, né? Essa terapia, ela é adequada quando ela vai junto com o paciente, né? Tirando as camadas, limpando, né? Limpando as arestas, percebendo, orientando, ajudando, apoiando esse ser. Então, qualquer tentativa, né, de forçar com que uma pessoa, nós, enquanto seres frágeis, nós somos muito frágeis, se alguém nos impuser uma condição, uma realidade, você vai falar, não, não, eu não aceito isso, não, não sou isso. Por quê? Aquilo é tão doído, né? Aquilo levanta um lamaçal que está guardado ali dentro de você, né? Que, ou às vezes nem é lamaçal, um sujinho qualquer já é o suficiente para você reagir e para você, olha, eu não consigo isso. Aí você entra em choque, né? Você entra num processo de mascaramento. Então, esse processo de mascaramento, né? Essa máscara que tem como objetivo ser retirada camada por camada, é como a Patrícia uma vez disse, né? Não sei se vocês se lembram, o descascar a cebola. Você vai tirando a cebola e você já percebeu que de uma casca um pouquinho mais grossa tem uma pele fininha da cebola e aquilo ali vai tirando. É como descascar a cebola. E a cebola faz chorar quando a gente descasca. Então dói. Então a gente tem que achar formas de descascar essa cebola e fortalecer-nos, né, com uma terapia, com a ajuda de um grupo, com a ajuda de um grupo que seja online, que seja presencial. Se você de pessoas que vão te dar um suporte, que vão de uma casa espírita, que você tem lá o suporte, né, da psicologia, você tem o suporte das mesas mediúnicas. Então, você tem esse suporte, você precisa de um tratamento. Todos nós precisamos de um tratamento, porque nós estamos num hospital, escola, né? Falar, não precisa de tratamento, não precisa aprender nada, não. Precisamos. Enquanto a gente estiver por aqui, enquanto passarmos por aqui, nós vamos precisar, sim, até que a Terra, né, passe realmente de um processo para o processo de limpeza espiritual. Né? Isso vai demorar um tempo, porque estamos em processo de aprendizagem, né? Então, para que a gente não sofra esse choque, né, nós precisamos ir utilizando formas de descascar a nossa cebola devagar, né? Que a gente chore, mas assim, que o choro venha consciente e que esse choro não estimule em mim uma culpa, uma rejeição de mim mesma, porque o choque é rejeitar-se a si mesmo. Eu não aceito que eu seja assim. Eu não fiz nada disso. Eu não sou assim. Aí você vai se mascarando cada vez mais. E um processo que deveria ser de libertação passa a ser um processo de adoecimento maior ainda. Então, é de uma responsabilidade tanto de quem nos atende, de uma terapia, de um grupo, de um trabalho em conjunto, de um trabalho individual, de nossas leituras, né? Quantas vezes, né, tem alguns filmes, né? Eu mesma tenho um filme que até hoje eu não consegui ver, né? Eu não sei, quando falo esse filme, assim, não, eu não quero ver esse filme. Até hoje eu não quero ver esse filme. Eu não estou preparada para ver esse filme, né? Então, tem aqueles momentos, aquele livro que você começa a ler, algo te fala, não, não estou gostando desse livro, esse livro não está bom, não, estou querendo não. Para outra pessoa que lá nada mais é do que um livro, uma aprendizagem legal e tudo mais, né? Mas vai depender de quê? De cada um. Cada um é cada um. Nós somos diferentes. Então, o trabalho é individual, é no particular, é no privado, né? Vamos conversar no privado. E você conversa no privado coisas que você não quer
divulgar, que você não quer exteriorizar para o conhecimento de todos. À medida que você vai se fortalecendo, se autodescobrindo, vai melhorando a sua autoestima, né? E você vai transformando aquilo que te parece desagradável em coisa mais aceitável, você vai se tornando uma pessoa melhor. Então, a outra parte, né, de Joana, eu dividi em valores reais versus valores aparentes. Aqui vem o respeito ao livre-arbítrio, né? Então, Joana, ela deixa muito claro, é importante que eu respeite o outro, que eu não invada o espaço do outro achando que eu sei mais, né? Às vezes, a gente fala, não, mas é tão fácil entender. Pode ser fácil para mim, pode ser fácil para cada um de nós aqui. Mas para pessoas tão próximas a nós, não é nada fácil. É muito difícil entender isso. É muito difícil absorver isso. Eu tenho uma irmã, esses dias, ela tem uma depressão profunda, profunda, e ela colocou alguma coisa, eu achei que era um gancho para a gente já começar, para eu falar com ela alguma coisa. Eu falei, fulana, você podia uma terapia, tem uns grupos muito interessantes e tal. Detesto grupo, detesto terapia. Não gosto, eu acho isso uma balela. Aí eu falei, então tá ok. Eu falei, bem, vou tentar. A filha dela veio e falou, que foi num grupo, né, de família, que eu tentei colocar, mas eu não falei para ela, eu falei da importância de se ter um grupo, que tem um grupo, que inclusive eu faço parte de um grupo da AMENG, né, do GEPSICOM. Então, eu falei que existem outros apoios desse grupo e assim por diante. Ela falou, detesto, colocou lá, eu só coloquei o dedinho lá assim, ó, tudo bem, beleza, não falo mais, deixa quieto, né? Então, esses valores reais e valores aparentes, né? E o respeito ao livre-arbítrio. A verdade é absorvida a pouco e pouco. Olha que interessante isso de Joana. A verdade real, né? A verdade, ela vai sendo absorvida, essa esponjinha que fica entre o ego e o self, o self vai conseguindo passar alguma mensagem, uma luzinha, ele vai sendo absorvida, a verdade, pelo ego, vai sendo transformado, vai trazendo a luz do nosso conhecimento a pouco e pouco, então lentamente e muito pouco. Então ela não vem aquela verdade arrebatadora. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos, a nossa fragilidade é tamanha que a gente não consegue, né? Por isso nós temos o véu do esquecimento. Por isso que é lento o nosso progresso, porque nós não estamos preparados para isso, né? Então, nós vamos identificar esses valores reais, né? Colocá-los acima dos valores aparentes a partir do nosso descobrimento, né? De nós nos entendermos enquanto seres. Por que eu estou aqui? Qual o motivo, qual o significado da minha existência? Qual o significado, que finalidade tem a minha vida? Para que eu estou aqui? Para que eu vim ao mundo, né? Então, essa verdade ela vai sendo absorvida a pouco e pouco. Eu acho que eu repeti aqui, tá? Acho não, eu repeti, tá? Então, isso vai surgindo muito lentamente, muito devagar. Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego. Então, os convites, ou seja, aquilo que vai surgindo, que vai sendo exteriorizado em nós, né, para a aparência, olha, os convites que propelem para o exterior, para a aparência. Então, aquilo que eu deixo aparecer, que eu demonstro,
modelam a minha personalidade, modelam o meu íntimo, o meu ser, né? E o meu ego, ele, eu vou fazer com que surja inúmeros mecanismos de sobrevivência do meu ego, porque eu não estou preparada para determinada situação. Eu não estou preparada para enfrentar, né, aquilo que vai sendo mostrado, que vai sendo exteriorizado. As ilusões apresentam-se conforme gostaria de ser e não de acordo com si, o eu profundo, o que é, né? Então, a gente, até mesmo dentro da língua portuguesa, a gente tem aquela coisa, o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, né? Os verbos de ligação, eles têm uma característica de nominal, de nome, de identificação, ser, estar, parecer, ficar. Então, tudo que envolve o ser, né, o que é ou o que parece, valores reais ou valores aparentes, né, isso nos ludibria, né, essas ilusões, né, aquilo que, por exemplo, olha, ela fala assim, extirpá-las é condenar o outro ao desamparo. Eu não posso eliminar de todo, né? Aí vem a questão do ego, né? Naquele momento em que eu falei, e que o ego, ele ao mesmo tempo que ele não deixa o nosso eu profundo, o eu maior aparecer, porque ele é o eu menor, né? Ele também tem a função de nos proteger, de nos amparar. Então, se eu não tenho condições, se algo me chega de uma forma mais agressiva, mais forte, o ego vem ali e me mostra uma situação ilusória, né? Por quê? Porque ele sabe que eu não vou ter condições de enfrentar aquela realidade, né? Então, se eu elimino essa ilusão, né, eu estou tirando de mim aquele apoio, né? Para eu não me perder, para eu não surtar, para eu não enlouquecer, para eu não chegar às vias de fato da minha vida, pôr um fim na minha vida. Porque a dor, dependendo, né, ela pode ser tão grande que se eu não tiver um apoio e o ego aí vem para me apoiar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí Joana, ela fala, né? Isso não significa que a gente vai ficar dando apoio a comportamentos falsos, né? As personalidades estereotipadas. Nós temos que ter o respeito à decisão, ao livre-arbítrio do outro. Se eu não consigo, o ego está me amparando, ele está, de uma certa forma, ele está me ajudando, né? O que eu não posso é ficar ali, naquela situação, naquela ilusão. Ah, não, o ego, não é isso não, e pronto, morreu o assunto, né? A minha vontade parou ali. Se eu realmente me preocupar em querer ser melhor, em querer me melhorar enquanto ser, eu vou continuar tentando, eu vou continuar procurando ajuda, né? Eu vou manter a minha vontade ativa, eu vou manter o meu eu, o meu ego, né? Eu sei que ele existe, mas eu também sei que tem algo que precisa ser revelado, né? Então, esse respeito de viver como pode e não como gostaria de ser. Então, eu tenho que ter consciência disso, a minha vontade. Ah, eu gostaria de ficar assim, eu gostaria de ganhar na cena, que eu ia fazer um monte de coisa, não, eu ia comprar uma casa, eu ia ficar na piscina, eu ia fazer mais nada na minha vida. Aí, o que Deus me dá? Não me dá Mega Sena. Por quê? Porque eu tenho, é o impulso que eu preciso para poder ser melhor. Para eu correr atrás da minha sobrevivência, do meu bem-estar mental, psicológico, físico, caminhando para o espiritual. Imprescindível que a gente seja leal, honesto com a gente mesmo.
se eu minto para mim mesma? O que eu farei fora de mim? Chega assim, o que eu posso entender? Se eu consigo ver no outro um problema, uma situação, um defeito, se eu posso dizer a palavra defeito, né? Mas uma dificuldade, melhor dizendo, no outro, nossa, aquele outro ali assim. Se eu não observar, se eu estou vendo no outro, de repente, é o reflexo, é o meu reflexo, e com certeza é. Se eu começo a perceber isso e eu me permito ver isso, eu vou desvelando, eu vou trabalhando o meu interior. Eu vou começando a observar se determinada atitude de um ser me remete a uma atitude minha e eu vejo, nossa, eu estou fazendo isso também. Será que eu sou assim? Nossa, eu não quero ser assim, não. Nossa, Deus me livre, não quero não. Pelo amor de Deus. Aí você começa a se olhar. Aí você começa, nossa, o que eu estou vendo nela, na verdade, é o que eu estou vendo em mim, mas só que o meu, eu projeto no outro a projeção aí do ego. Aí eu tenho que puxar aquilo, olha, essa verdade é minha. Amarra a carapuça e vamos à luta, né? E vamos tentar identificar, e vamos tentar exteriorizar o si, o eu profundo. A experiência de identificação do si é um passo avançado. Então, por mais que pareça que a gente não consegue, não vou conseguir isso nunca. Só de você observar que no outro, na verdade, é um espelhamento seu, isso é um passo enorme para a sua interiorização, para o seu autodescobrimento, para o seu autoconhecimento, né? Nós temos aí agora em busca de valores interiores. Olha, então Joana ela falou da fragilidade, né, do ser, que eu preciso respeitar, que eu preciso procurar ajuda, que eu preciso observar. E a partir do momento em que eu observo no outro alguma dificuldade, que eu vejo que aquela dificuldade reflete em mim, né? Então eu estou interiorizando as minhas dificuldades, então eu vou buscar os meus valores internos. Olha como Joana, ela vai, né, jogando tudo isso, né? Ela vai fazendo com que tudo as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão se, se fortalecendo em nós. E por que essa necessidade? Nós somos igual aquela criança, né? Aquela criança não, toda e qualquer criança, que você lê um livro à noite, no outro dia, você lê lá Branca de Neve, Sete Anões. Ah, eu quero ler Branca de Neve, Sete Anões para mim. Não, mas eu já li ontem. Não, lê de novo. Aí, uma noite, você lê de novo. Na outra, Branca de Neve de novo. Na quarta noite, Branca de Neve de novo. Na quinta noite, Branca de Neve de novo. Então, nós vamos fazendo esse mesmo processo. A gente erra, acerta. A gente vai lá e faz. Por quê? Porque a gente precisa. A gente precisa interiorizar. E eu preciso concretizar essa interiorização. E como é que eu vou concretizar? Como é que eu percebo que eu concretizei? Quando eu não sinto mais a necessidade de repetir, quando eu faço um bem e não penso que aquilo é um bem, que eu fiz aquele bem, aquilo se torna algo natural. Aquilo ele faz parte de mim e eu nem percebi. Eu começo a fazer as coisas que a minha mão direita não perceba o que faz a minha mão esquerda, né? Que eu carrego o porco, sem saber que eu carreguei o porco. Se alguém falar assim, nossa, que bacana, você ajudou, você carregou o porco. Que porco, né? É um exemplo que a Karina sempre dá e que é isso mesmo. Então, eu vou carregar o meu porco a partir do momento. Eu não percebo a existência do porco, eu não percebo que eu ajudei alguém, que eu não esperei que o outro me valorize,
você ajudou, uma pessoa deixou um dinheiro cair no chão, você vai lá, você deixa o dinheiro cair no chão, você vai lá entregar para a pessoa e segue a sua vida. Né? Alguém que chega e fala, nossa, que bacana, a sua atitude. Eu falei, que atitude? Não, pegou o dinheiro. Eu falei, não, é lógico, o dinheiro é meu, mãe. O dinheiro é da pessoa. Imagina, né? Então, isso passa a fazer parte de você. Aí você conseguiu interiorizar aquela aprendizagem, aquele conhecimento. Então, em busca interior, essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Então, se eu busco, né, o que eu consigo interiorizar é aquilo que vai me preenchendo os espaços vazios, né? Que espaços vazios são esses? Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, né? Então, aquilo que é aparente já não me satisfaz mais. Eu estou procurando algo mais. Eu quero mais. Eu quero aprender mais. Eu quero ler mais. E à medida que você vai preenchendo esses espaços interiores, você vai esvaziando esses espaços emocionais, né? Você vai deixando esses espaços emocionais, você vai aprimorando o seu espaço mental e psicológico. Você vai superando os formalismos, aquela coisa, tá, né? Aquela coisa, aquele fingimento. Você se mostra, não é não. Você pode fazer isso para mim? Ah, posso, né? Mas fala, não, que saco, vou ter que fazer isso de novo. Tá bom, vou fazer. Você, olha, você não acha que você devia fazer para você aprender? Eu posso te ajudar, mas fazer para você eu não vou, não, né? Então, a gente tem uma dificuldade para falar o não, não é? Tem uma dificuldade danada. Você, olha, eu não vou fazer isso, não. Principalmente para filho, para neto, né? Às vezes o neto, vó, vai lá, traz um leite com Toddy para mim. O meu neto está fazendo isso comigo. Fala assim, Mateus, vai lá e pega o leite, o copo, o leite, o Toddy e faz você mesmo, né? Às vezes, fala, não, a vovó pode fazer isso para você hoje, mas eu faço numa boa. Sem pensar, nossa, vai lá e faz, vou deixar de fazer. Pô, agora eu não posso, agora eu estou estudando. Quantas vezes eu já fiz? Pô, falar para mim assim, agora eu não posso, eu estou em reunião. A vovó está lendo um texto aqui e eu não posso perder a linha de raciocínio. Aí eu volto um pouquinho, vai lá e faço para você. Vó, pega um copo d'água. Mas, Matheus, você já tem 10 anos, pega o copo, vai lá e pega a água para você. Né? Então, a gente vai tirando isso, a gente vai aprendendo a falar um não, que é tão difícil, é muito difícil, né? A gente vai superando os formalismos, os modismos, né? Você se mostra. Eu gosto de usar esse tipo de roupa. Não, mas está um exemplo, né? Fora de moda, mas eu gosto. É assim, eu me sinto bem assim. Eu não gosto desse tipo de moda, eu não aceito isso. A minha moda, eu que faço, né? A minha forma de encarar, de ver as coisas, é minha. Eu não preciso mais ficar espelhando nos outros. Eu posso me espelhar em boas atitudes. Eu vou me espelhar em exemplos construtivos, em exemplos enriquecedores. Não nesse dia a dia, nessa situação comum, né? O estatuído circunstancialmente. Quer dizer, a partir de determinada situação é assim, ah, mas amanhã já não pode mais, né? Como a gente vê isso aí? Há um tempo atrás não podia comer ovo, porque o ovo fazia mal. Hoje o ovo já faz bem. E aí? Você come ou não come o ovo? É igualzinho o Rui Barbosa, né? Que vai falar que o ladrão entrou na casa dele, vocês já devem ter visto isso. E ele lá numa linguagem polada, aí rouba um pato, uma galinha, não sei. Aí no final o ladrão pergunta para ele: "E aí, eu posso ou não levar o pato?" Que falou tão empolado que o ladrão falou assim: "E aí, eu posso ou não levar o pato?", né? Nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo. O exterior é mais relevante que o interior. Então, nós temos que eliminar isso aí, nós vamos caminhar. E aí, eu posso levar o papo ou não? Né? Eu posso cozinhar essa galinha ou não? Né?
uma consciência lúcida que desperta para os patamares superiores da existência física, uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui tentando entender a essência da vida, tentando introjetar ainda mais a existência dessa essência, dessa energia maravilhosa que é o universo, desse presente lindo, maravilhoso que é a vida que Deus me deu. Mas eu estou correspondendo? Eu realmente tenho consciência que a minha vida é um presente de Deus? Ou isso todo mundo fala e eu também vou falar porque eu achei bonito? Você realmente entende isso? Você vê assim? Né? Você realmente já superou o seu medo da morte? Você realmente entendeu que a morte é uma passagem para uma outra forma de vida? Para que a sua vida continue, mas só continua de uma outra forma, de um outro jeito? Temos realmente consciência disso? Será que na hora que a gente desencarnar, você vai entrar em desespero? Nossa, mas o que aconteceu, meu Deus do céu? Não, eu já sei que eu vou passar para o outro lado. Você tem consciência realmente disso aí, né? Então, aqui ele fala, faça a vigência permanente do fenômeno da morte, né? Em ameaça contínua. A morte ainda é uma ameaça para você, né? Ou a morte, você vê a morte como um fato natural da vida, um processo da vida. A morte nada mais é que continuação da vida, só que de uma outra forma, numa outra visão, num outro aspecto. Porque a transitoriedade da experiência física se apresenta em exíguo tempo, quer dizer, em determinado tempo, em curto espaço de tempo. Porque o nosso corpo, ele é efêmero, ele é passageiro, mas o nosso espírito não, ele é eterno. E se a morte ainda é uma ameaça, se a minha experiência física, se eu tenho consciência que eu estou aqui durante um tempo, né, todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo está cansado de saber disso. Mas tem gente que vai falar em morte, nossa, pelo amor de Deus, não fala essa palavra não. Quantas e quantas. Nós mesmos, às vezes, a gente nos pega, nossa, fala isso, não quero morrer não. Falar que eu vou aceitar a morte, não quero morrer não quero isso não. Ainda tem muita coisa, ainda tem muito livro para ler, ainda tenho os meus netos para curtir, meu netinho mais novo está com 5 meses, eu quero curtir meus netos, eu quero viver, eu quero continuar vendo vocês na minha frente, eu quero continuar conversando, batendo papo com vocês. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Eu tenho muito Joana para estudar. Eu tenho muito texto ainda para ler, para ajudar a Karina na hora dos apertos dela. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, porque como a gente aprende é impressionante, sabe? Quando você vai estudando, você vai pesquisando, fala assim, gente, eu vou falar, mas quem ganha mais, com certeza sou eu. Que quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente fala, né? É diferente de quem ouve. A gente parece estar falando e a gente está ouvindo a gente falar. Então, a gente tem o processo de fala e de ouvir. Então, é um reforço. Que você fala assim, nossa, mas eu não falei uma besteira danada. Quantas vezes a gente vai falar, não, não é isso não. Não é essa palavra que eu queria utilizar, não. Eu quero utilizar uma outra palavra. Porque você ouviu o que você falou, né? Então, isso vai facultar frustrações. Eu não quero frustrações na minha vida. Mas eu sei que eu vou viver todas as frustrações. Eu vou me frustrar muito mais do que não me frustrar, né? Uma imperiosa busca de paz desvestida de adorno e de condicionais e um amplo anseio de plenitude. Então, nós estamos aqui para ser plenos. Nós estamos a caminho da plenitude, o ser pleno. Quem sabe um dia, né, a caminho da cristificação. Jesus Cristo não era o sobrenome dele, né? Ele se chamava Jesus. Cristo, Jesus Cristo, quer dizer, aquele que enfrentou todos os seus infernos interiores, que soube lidar
com todas as situações? Ou vocês acham que Jesus Cristo era um cara bonzinho? Aquele, ai, meu filho, tudo bem? Não, ele chegava, ele quebrava as coisas, ele gritava, ele falava alto. Ele foi lá para o deserto e falou, gente, eu não estou aguentando viver junto desse povinho. Eu estou cansada desse povinho, esse povo não aprende. Ele foi para lá para quê? Para reabastecer-se de paz, de harmonia, para encontrar saídas para suportar a gente. Né? Na verdade é essa. Então vamos lá. Com esses referenciais, né, com todas essas referências, com todas essas dicas, né, que Joana nos dá, há uma inevitável autopenetração psicológica. Então não tem como. Se você se percebe que o outro, uma situação ruim do outro é uma situação ruim sua, que aquilo te pertence não ao outro, né? Você está interiorizando autopenetração psicológica. E você está a caminho de quê? De uma busca de si mesmo. Você vai querer achar uma saída. Se é ruim no outro, é ruim para mim. Eu não quero coisa ruim para mim, então eu tenho que achar uma saída, né? É uma busca do si, do autodescobrimento, né? Que eu saiba discernir aquilo que eu quero, que eu realmente quero, os meus valores reais, e não os meus valores aparentes. E para que o que se possui e qual a sua aplicação na análise do futuro e como se apresentará. Como é que eu vou enfrentar essa situação? E se isso surgir, como é que eu vou enfrentar? Essa situação para mim está difícil, mas eu preciso enfrentar essa situação. Né? É o medo. É aquele medo. Se ele te paralisar, fala, opa, ele está mais forte do que eu. Não, eu sou muito mais forte que esse medo. Ah, eu morro de medo de acordar à noite e ver um fantasma, a minha mãe, meu pai, minha avó do lado. Eu entro em desespero. Aquilo vai me paralisar. Então, eu vou ver. Nossa, não quero ver, não. Ninguém quer ver. Isso é fato. Ninguém quer ver ninguém que já morreu, né? Mas, se aquilo te leva e aguça o seu medo e te leva ao desespero, precisa tratar-se daquilo, né? Então, vamos lá. A imersão do si. Quando esse eu profundo, ele sai, ele emerge, predominando no indivíduo e característica de cristificação. Olha aí, Joana falando, né? Nós estamos a caminho da plenificação. Então, tornar-se um ser pleno é tornar-se um Cristo. Jesus era um homem pleno, né? A própria Joana, né, ela deixa isso muito claro, né? Jesus era um homem pleno. A plenitude, o ser pleno era Jesus. De libertação, do Deus interno, né? Da plenitude. Olha aí, plenitude de novo, né? Quando começa uma transformação psicológica, se opera automaticamente. Olha, é natural, o automaticamente é de forma natural, sem forçar, sem pressão, né? A escala de valores se altera e o comportamento muda de expressão. Então você começa a agir, a pensar de forma diferente. Onde é que estão todas as leis de Deus? Nessa cachola aqui dentro, no meu pensamento, na forma como eu analiso as coisas. Eu falo muito falava, né, muito para os meus alunos. O seu texto é a sua cara. Aquilo que você escreve, aquilo que você se expressa, é o que você é. Então, eles morriam de medo. A tal da dissertação do Enem é o bicho papão para qualquer estudante. Da mesma forma que dissertar sobre nós mesmos é o nosso maior bicho papão.
Então, o paralelo é idêntico. Então, o meu texto é a minha cara. A forma como eu me expresso é o meu jeito de ser. É a minha forma de manifestar diante do outro, de me colocar diante das situações, fáceis ou difíceis, desafiadoras ou não. E geralmente a gente lança desafios para a gente. Quando a gente começa a interiorizar, né? Quando a gente começa a entender esse nosso processo de cristificação, a gente aceita os desafios. A gente começa a recebê-los com o maior prazer do mundo, porque isso é aprendizagem, não é? Isso é melhorar os meus valores, é compreender, é me mudar comportamental, mental, física, psicológica e espiritualmente, né? Então, a saúde emocional e mental se estabelece ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos. Olha, eu vivo um acidente orgânico, eu tenho um câncer e estou lá trabalhando, estou fazendo o melhor que eu posso. Eu vou ficar chorando e me fazer de vítima? De jeito nenhum. Eu não uso nada. Eu aceito a minha condição e vejo isso como uma escola. Eu estou num hospital, escola, eu estou sendo tratada aqui. Alguma coisa em mim fez surgir isso. Um ódio, uma raiva, que o meu ego foi escamoteando e de repente, ó, explodiu. Aí o meu físico vai sofrer. Aí o meu pensamento, como é que eu vou? Nossa, eu estou com isso. Se eu entrar em desespero, eu vou morrer logo. Eu não quero morrer agora. Apesar de ter uma doença dessa, eu não quero morrer logo, né? Não quero morrer de jeito nenhum agora, não. Quero morrer lá, com meus 80, 90 anos. Porque vai chegar um ponto que você fala, não, nossa, a gente está cansado de viver, mas cansado de viver? Como? Viver é bom demais, né? A vida é muito boa. Esse presente de Deus, isso não tem preço. Nossa, é uma coisa assim, maravilhosa, né? Então, a nossa saúde desses acidentes orgânicos. Se eu aceito a minha dor, se eu aceito a minha doença, se eu aceito a minha limitação física, mental, emocional, eu quero achar uma saída, né? E a Ana não está aqui, mas a Ana não tem vergonha de falar que ela tem as suas dificuldades, né? E ela está procurando saída, ela está procurando ajuda, né? O mental, quantas vezes, né, nós temos, quantas de nós aqui, não vou citar todo mundo, mas todos nós temos uma dificuldade, nós temos uma deficiência, nem sempre visível. Quando a deficiência ela é visível, né? Eu acredito, talvez seja mais fácil da gente enfrentar. Por quê? Tem aquela deficiência nossa interna que, meu Deus, é difícil demais. Aquela muleta que eu carrego dentro de mim, ela fica me cutucando e eu tô ali fingindo que eu não tô vendo, eu tô apontando dedo para o outro. É muito difícil, é muito complicado, é muito doído, né? Também, muito doído também. Que não nos desequilibram e o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. Ou seja, eu não vou ficar sofrendo. Todo dia eu vou ficar pensando na morte. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Vai, uma hora você vai. Aí você dá um infarto. Nossa, eu morri, morreu. Aí você procurou? Você fala tanto da morte que ela chegou para o céu. Você chamou ela bem, né? Então vamos lá. Continuando. Aí nós temos aqui. Deixa eu ver aqui o que não está querendo aparecer. Ué? Ah, agora apareceu. A harmonia entre o viver e a vida. Olha que coisa linda, né? Mas como assim a harmonia entre o viver e a vida? O viver
nos dá uma ideia de momentâneo, não é? O viver, existência física. E a vida é a nossa essência, né? É a realidade total. São todos os momentos, todos os nossos viveres em que a nossa vida nos levou, que ela foi formando em tempos passados, em novas formas de corpo, em diferentes aspectos físicos, mas a vida, ela é a totalidade, é a nossa essência, é o nosso eu profundo, é o nosso espírito, é o que nos conecta, é o que nos faz Cristos, o que nos faz pleno, e nós estamos a caminho disso. Nós estamos a caminho dessa plenificação. O self, em razão do processo reencarnatório, fica imerso na névoa carnal. Nós estamos carecas de saber disso, né? Por que a gente tem que ficar falando isso? É igual a historinha lá do menininho, né? Que pediu para ler. Toda noite tem que ler aquele livrinho para ele. Mesmo desafio. Alguns, nem tantos meses, nem tantos dias. Mas tem uns que você vai ter que ler aqui toda vida. Então, vamos lá, vamos falar, né? Fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física, sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais. Como disse, né, Allan Kardec, o social é a nossa pedra de toque, né, que vai nos impelir para o bem ou para o mal, nos quais a astúcia e não a sabedoria, né? Então, os relacionamentos sociais, a astúcia e não a sabedoria. Então, nós estamos aqui, né, no nosso processo encarnatório, nós estamos aqui nesse corpo físico, né, sob a pressão de experiências humanas. Que expressão de experiências humanas são essas? Você ser astuto e não sábio. Você simular, você ser dissimulado, mentir para você mesmo, do que ser honesto. Então, Joana está falando isso aqui. Você ficar falando demais e não parar naquele momento, né? Aquele blá, 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 aquele falatório, quando, na verdade, o silêncio, ele vai te trazer a resposta. Então, aquilo que você tenta manter-se sempre ocupado, o seu pensamento, ele não para, você não para de pensar, você não para de agir, você não para de procurar, você está sempre querendo ocupar. Quando muitas vezes você fala, olha, eu preciso parar, né? Da mesma forma que o sono nada mais é do que nos preparar para a morte. Então, o sono é aquele momento em que você precisa do silêncio, você precisa descansar. Então, a gente precisa descansar mesmo fora do momento do sono, né? A falácia e não o silêncio promove o indivíduo. Quer dizer, a astúcia, a simulação, né? As fugas, os mecanismos de fuga do ego, né? O falatório, aquela mente que não silencia hora nenhuma, né? Porque se silenciar, há uma possibilidade de, no silêncio, eu encontrar alguma resposta. E o ego, né? Ele não quer deixar isso. E às vezes eu vou encontrar uma resposta, o ego também tem o fator, né, da compensação substituta. Então ele vai me compensar de outra forma, né? Granjeie um lugar de destaque na comunidade. Então, o que nós temos aí? Uma sociedade doente, uma sociedade faminta de verdade, uma sociedade faminta de luz divina, uma sociedade que nega a existência, que nega Deus, que religiões estão aí se atacando, matando em nome de Deus. Meu Deus, né? Enquanto que, se a gente aprendesse a respeitar a nós mesmos e ao outro, né? Eu me lembrei aqui agora de uma linha
literária, né, que foi chamada por muitos de os... como é que fala, gente? Não fugiu aqui a palavra. Eles eram tipo bagunceiros, não é essa palavra, é uma outra, fugiu aqui agora. Anarquistas, né? A Zélia Gattai escreveu um livro, Anarquistas, graças a Deus. Por que anarquistas? Anarquista era considerada uma sociedade perfeita, porque cada um vivia dentro da sua realidade. Mas o que aconteceu, né? O anarquismo, quem deu o nome de anarquistas foram os opositores, porque eles não aceitavam imposições, eles não aceitavam, eles tinham as leis, as regras deles, cada um respeitava o seu. Seria bom, né, se no ser humano não houvesse, na sua essência ou na essência de muitos, a necessidade de dominar. Então, o que passou a fazer? Alguns astutos, dissimulados, desonestos, falantes, passaram a dominá-los. Então, passou a ter lugar de destaque na sociedade. Aí tem esses grupos aí, né, em que tem mortes, suicídio coletivo, nós vamos nos matar porque o mundo está muito ruim. Tem grupos de pessoas que vivem isoladas de todos, né? E isso são impeditivos, essa conduta irregular são impeditivos para a libertação do si. Porque se você permite que alguém te domine, você está escamoteando a sua capacidade de encontrar saída, de encontrar, né, outras formas de se encontrar, na verdade. Campeiam as psicopatologias como efeito de atitudes do ego em relação ao eu, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. Então, as patologias psicológicas, as nossas doenças, né, mentais, as nossas dificuldades, a nossa dificuldade de olhar para nós mesmos, de encarar as nossas deficiências, a nossa busca, né? Eu estou sempre julgando para o outro. Eu sei que eu tenho que buscar, mas eu estou lá, não, estou lá igual o Garfield, né? Deixa a vida me levar, né? Então, com efeito, em relação, estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas, mas está lá no meu íntimo. Eu preciso achar uma saída. A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente. Então, se estamos aqui tendo essa consciência de que eu preciso ser melhor, de que estamos num hospital-escola, de que a morte não é o terror, que a morte não é o fim de tudo, a morte é simplesmente um processo de passagem, que a morte é oportunidade de recomeçar, de fazer melhor na próxima, né? Se eu encaro assim, né? Então eu estou no processo. Eu estou no processo de começar e começar imediatamente. Nós estamos começando todos os dias, estamos reforçando essa fala. Observe que Joana, ela fala, ela repete. Por quê? Porque ela fala, estamos em um processo de aprendizagem, estamos na infância, né? Recorrendo-se às terapias próprias e corretas, né? Simultaneamente aos recursos da oração. Olha que bonito isso aqui. Oração, meditação, ações edificantes. Então, oração é orar com ação. É você agir em prol de si e em prol do outro. Meditar é permitir silenciar a sua mente e ouvir o que a sua essência está te falando. E ouvir o que seu eu profundo está mandando, está te enviando a pouco e pouco. Olha, lentamente e pouco. Eu consigo ouvir o meu eu profundo hoje um pouquinho? Ele vai, às vezes ele não me manda nada, tá lá, eu reforço, eu
eu vou assimilando aquilo que me foi mandado em outros tempos. E o que que o ego vem e faz? Ele tenta tirar o meu foco, né? Ele tenta não, não vou deixar você descobrir o que seu eu profundo está dizendo, não. Aí ele vai jogar para mim, nossa, eu esqueci de fazer isso, de mandar um recado para minha filha, nossa, eu esqueci de comprar determinada comida, nossa, amanhã eu tenho que fazer um negócio, amanhã eu tenho que fazer um exame, nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Aí sua mente começa tudo de novo. Isso aí é escamoteamento do ego, né? Ele vai lá tirando. Então, essas conquistas, né, devagar, essas ações edificantes, uma leitura edificante, né? Uma ação edificante é coisas pequenas, as coisas mais simples. Eu não vou sair da minha casa esbaforida, desesperada, tentando ajudar alguém. Não vou assim. Eu encontrei alguém na rua, vi alguém. Quantas vezes a gente vê alguém chorando, né, na rua ou triste? O que que foi? Né? Tá assim, tá tudo bem? Outro dia eu saindo da foi quinta-feira, eu saindo do médico, né, que eu fui fazer a medicação. Aí vi uma senhora com uma muleta e eu vi que ela não tinha uma perna, amputada, uma parte da perna. Ela paradinha assim, eu não vi que tinha uma pessoa do lado, né? Eu olhei para ela e falei assim, só está precisando de alguma coisa? Eu pensei assim, ela deve estar esperando algum carro, né? Ou ela está esperando alguém, a senhora, pelo menos para fazer companhia para ela, né? Uma coisa que me veio aqui agora, lá vai eu contar a vantagem, né? Olhei, ela falou, não estou sozinha, não, tô com uma companheira aqui, estou com a minha filha, eu acho que era filha dela. Eu falei, tá bom, então beleza, então só fica com Deus, né? Então, tem gente que não gosta, igual, por exemplo, teve uma vez, né, eu fico assim, a mim na dúvida, andando nesses lotação, né, esses ônibus, uma senhora entrou, bem velhinha mesmo, eu falei assim, senta aqui, ela falou assim, você está me chamando de velha? Falei, não, senhora, não estou chamando, não. Só estou oferecendo para a senhora, a senhora não quer sentar? Eu não vou sentar, não, sou velha, não. Aí eu, tá bom. Eu fui, voltei e sentei. Meu lugar. Né? Fazer o quê? Né? Cada um a seu tempo. Aí vem Joana e me mostra, olha, livre-arbítrio. Ela tem direito de aceitar, não aceitar o que você está achando ruim. Né? Então, se eu não estou bem, que você passou, você se importa de me ceder seu lugar? Isso é humildade. A gente também está em mania de invadir os espaços. Então, conviver não é fácil, não, né, gente? Você acha que está fazendo um bem? Ou, nossa, olha como eu sou boa, né? Olha como eu tenho o coração bom. Vou oferecer para a mulher vai me dar uma cascada daquela, e eu, não. Ainda falo, nossa, mulher sem educação. Que foi o que eu pensei no dia, né? Hoje, falo, eu pergunto, você quer sentar aqui? Se alguém está lá, eu estou vendo que a pessoa está cheia de coisa. Assim, deixa eu te ajudar a colocar aqui na frente, aqui para você, né? Assim você vai vivendo, você vai fazendo. Então, vamos lá. Cada logro enseja a ambição de alcançar novo patamar que se torna um desafio atraente e estimulador. Então, a cada nova conquista, mais um degrau, né, para me descobrir, para me encontrar. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, relegando a plano secundário, sim, a realidade adicional. Então, mais dia, menos dia, né? O nosso self, ele vai surgir. Então, vai demorar, a gente, nossa, meu Deus, quantas encarnações ainda, né? Para que o meu eu atinja a plenitude, a cristificação, mas que a gente valorize os pequenos passos, os pequenos momentos, né? Em que a gente vai crescer, que a gente vai melhorar. Então, aqui eu trouxe uma lista de coisas que eu achei muito bacana,
Achei interessante isso aqui. Atitudes positivas. Ei, gente, só um minutinho. Atitudes positivas podem fortalecer a autoestima e seu autoamor, como por exemplo. Observe que tem sempre a questão do autoamor, autodescobrimento, autoaceitação, autoestima. Né? Aprenda a falar não, sem ser rude. Impor limites em suas relações interpessoais. Né? E respeitar o limite do outro. Evitar relacionamentos abusivos, destrutivos. Né? E esse relacionamento abusivo, destrutivo, a gente tem sempre aquela ideia de que é somente entre marido e mulher. Entre irmãos, entre pai e mãe, né? Entre filhos com os pais, né? Um pai que abusa, um pai que expõe, ou não só abuso sexual, mas a falta de respeito, a falta de limite, né? A agressão, a violência verbal. Nossa, às vezes a palavra dói muito mais. É triste falar isso, mas dói mais que um tapa. Às vezes, né? Pode doer mais do que um tapa. Ter pensamentos positivos, ter um hobby, né? Você preencher a sua vida com alguma coisa, cultivar amizades, fazer planejamentos, cuidar de si mesmo. Ah, hoje eu vou no salão. Vai no salão, se cuida, arruma sua unha. Vai lá arrumar sua unha, vai cortar seu cabelo. Eu estou precisando cortar meu cabelo e arrumar minha unha. Não se deve influenciar por críticas alheias, né? O outro não sabe mais do que você, ele também é um aprendiz tanto quanto você é. Aprender com os erros, cultivar a humildade, reconhecer, né? Criar o hábito de contemplação, criar o hábito da oração, da meditação, trabalho voluntário, né? Assim que der, leituras edificantes, meditar e respirar, caminhar por trilhas diversas. Sabe o que eu achei interessante? Um dia um cara falou, um médico falando, você vai fazer caminhada? Não caminhe só por um determinado lugar, não. Permita-se conhecer outros espaços, a observar a realidade ao seu redor. Isso é interessante. Eu fazia isso muito. Aqui onde eu moro é muito morro, eu não consigo. Para baixo, né, é aquela frase, né, todo santo ajuda, vamos embora. Mas para subir, para mim, é meio complicado, porque fraqueza muscular, né? Então, eu estou trabalhando para fortalecimento muscular. Então, vamos caminhar por trilhas diversas. E aqui, eu achei isso tão interessante, esse negócio aqui, ó. Eu achei de uma psicóloga, eu não conheço essa menina, Nayara Antunes de Souza Dias, eu achei tão bacana isso. Olha, o homem é um ser social e em constante construção, sujeito de sua própria história e autor de suas transformações. Desta maneira, ensinar os indivíduos a observar seu contexto físico e social, bem como a si mesmo, gera autoconhecimento que constitui condições importantes para que a autoestima real e positiva se desenvolva e se mantenha. Observe-se, conheça-se, valorize-se, lembrando que a autoestima é de fundamental importância para o indivíduo relacionar-se com os demais na sociedade. Ninguém vive sozinho, né? Sempre a gente precisa. E eu escolhi essa imagem aí, ele me parece ser um monge tibetano ou uma criança que, olha só, a força de concentração é tudo aquilo que a gente precisa. Olha o foco, ele está enchendo uma vasilha com água. Então, que a gente tenha essa força de procurar essa água limpa, brilhante, azul, que nos conecta com o nosso ser divino, com o nosso Cristo interior, né? Com Cristo, com a nossa essência, com essa maravilha do nosso universo aí, né? E que a gente se encha dessa água límpida e que, ao encher uma parte, ao preencher os nossos vazios, que a gente procure uma outra vasilha vazia nossa que está dentro de nós, para a gente encher. Foco, força e fé. Olha a força desse menino de manter o foco para essa água cair nesse buraco que parece ser pequeno, e ele segurar isso aí
né? Ter a sua vontade, olha, ele mantém a vontade dele ativa, ele mantém o foco dele, e ele observando. E observe que, apesar de estar com a cabeça para baixo, meio que em oração, focado naquele objetivo, o corpo dele está ereto, mesmo que sentado. Então, ele não está em posição de desespero e de desalinho, em posição de desistência. Ele é resistente, ele é resiliente e ele está a caminho de preencher-se com água limpa, da mesma forma de encher o seu vaso com água limpa. Então, o que eu tinha para falar hoje é isso, tá? Então, vamos lá. Isso. Então, vamos parar aqui. Peraí, gente, que eu vivo apanhando desse negócio aqui. Ainda tá aparecendo aí para vocês, não tá? Agora sim. Parando.